Pra que dificultar as coisas? Começa agora Simplifica. Simplifica. Com Sicoob Copilivre, o programa podcast que vai tirar suas dúvidas financeiras e te incluir no mundo do cooperativismo. Simplifica. Olá, audiência! Todos que nos ouvem pelo rádio, nos assistem pelo YouTube, nos ouvem também pelo podcast Simplifica, Sicoob Copilivre no Spotify. Começamos mais um episódio com a Flávia Schutz, como vocês podem ver, para quem nos assiste, né, Flávia? E como a gente já previa, né, chegamos a este nível, o investidor arrojado. Vamos falar deste universo mais agressivo de investimentos, né, Flávia? Isso mesmo. E aí, voltando um pouquinho, né, para o que a gente já falou nas outras duas vezes que a gente falou do conservador e do moderado, para falar do arrojado, a gente tem que pensar sempre no API. Sim. Ele é muito importante para você saber o seu perfil de investidor. Uhum. Então, o API é a análise do perfil do investidor. Ele tem algumas perguntas que ele leva em consideração liquidez, rentabilidade, o que você precisa do dinheiro, qual é a maneira que você precisa usar. Algumas perguntas, ele vai sair se você é conservador, moderado ou arrojado. Certo. Tá? Tem que passar por aí para começar, né? Sim, todo investidor ele tem que ter esse API cadastrado na instituição que ele vai investir. Por quê? Porque a gente também já falou do Suitablet, que é uma legislação que veio que você não pode oferecer para o cliente nada que não seja do perfil dele. Então, isso daí é uma coisa que pode trazer alguns problemas, tanto para a instituição como para a pessoa que instruiu essa... Aí eu sou conservador e alguém me deu um fundo arrojado. Uhum. Se eu perder dinheiro, isso pode causar um problema. Certo. Certo? E aí, dentro dos perfis, né, conservador, moderado e arrojado, a gente chegou agora no arrojado e agressivo, que também, antigamente a gente só tinha os três, agora a gente fala também de um perfil agressivo. O agressivo vem ainda depois do arrojado? Vem, eu vou falar um pouquinho dos dois, pensando aí. É pouca diferença, mas existem aqueles kamikazes mesmo que entendem de investimento e aplicam quase todo o seu montante dentro de um perfil aí que a gente chama de agressivo. Ok, então vamos lá ao perfil arrojado, Flávia. O perfil arrojado, ele é aquele que está mais disposto a investir na bolsa de valores. Mas também o que depende um pouco de conhecimento. Eu falo que eu vejo muitas pessoas hoje em dia que não têm o conhecimento investindo e você não sabe nem porque comprou uma ação ou outra, um fundo ou outro. Uhum. As pessoas já pensam no ganhar dinheiro antes de adquirir conhecimento. E o arrojado e o agressivo, você tem que ter um pouquinho de conhecimento. Por quê? Porque a pessoa que vai investir no arrojado, ela é normalmente um conhecedor da bolsa, ela sabe exatamente aonde ela vai aplicar, o que ela tem que fazer para diversificar essa carteira. Esse conhecimento é importante até porque envolve mais risco, né? Exatamente, muito mais risco. O risco de você perder o teu patrimônio. Não é só de perder rentabilidade, é de você pôr tudo que você tem lá e você também ficar sem o dinheiro. Uhum. Existem fundos que a gente fala que ainda tem alavancagem, que eles podem investir tudo que tem do fundo e ainda investir um dinheiro emprestado a mais, que pode levar você a ficar devendo dinheiro, além de perder seu patrimônio. Uhum. Então, eu acho que o conhecimento nessa fase, mesmo que você faça hoje o seu API, e você não tenha muito dinheiro guardado e der um arrojado, é sempre importante você ter a parte que a gente sempre chama, né, de reserva de emergência, num investimento conservador, que você tenha liquidez para poder pegar esse dinheiro. Então, a pessoa pode ter um perfil arrojado, pode se lançar aí em investimentos mais agressivos, mas o bom conhecedor do negócio sempre tem algo em renda fixa. Os grandes investidores, que é quando a gente conversa e entendem do mercado financeiro, todos eles têm um dinheiro. Eles já não chamam de reserva de emergência, porque eles têm bastante dinheiro. Sim. Eles chamam isso de fluxo de caixa. É um dinheiro que está líquido para, se uma ação cair por uma eventualidade no mercado, eles vão e compram. Uma ótima oportunidade. Exatamente. Eles acreditam na Petrobras. Aconteceu alguma coisa no mercado, caiu muito. Eles sabem que ela vale mais, que em algum dia ela vai subir. No longo prazo, ela vai estar num preço maior. Eles têm um dinheiro que eles possam tirar no momento e investir ali.
Aí você já falou da questão do longo prazo, que é outra coisa que o investidor tem que As ter características de um investidor arrojado e agressivo, eu falo que, vamos colocar aí, são 5 iniciais. A primeira é que ele assume risco em busca de altos rendimentos. Uhum. Mas para que ele faz isso? Ele já tem uma vida mais estruturada, ele tem lá toda a sua vida montada, tem sua reserva de emergência, o seu fluxo de caixa, conforme ele quiser falar, e ele vai arriscar uma boa parte do seu dinheiro. E a gente vai falar uma boa parte, porque bem mais que 50%, às vezes, eles arriscam para ter uma ótima rentabilidade no longo prazo. Uhum. Mas é sempre buscando longo prazo. Eu não sei se é uma pergunta que dá para responder, mas esse longo prazo seria mais ou menos quanto tempo, Flávia? Assim, o que é considerado um tempo de longo prazo? Para investimentos. Para investimentos arrojados, a gente não pode falar em menos de 10 anos. Ah, sim. Tá. Por quê? Porque se a pessoa vai aplicar e ela não tem nenhum outro lugar que ela aplicou, e aí acontece uma eventualidade, principalmente quando é saúde. Se a bolsa caiu naquela semana, ele perdeu dinheiro. Sim. Se ele tem um fundo de emergência, um fluxo de caixa, é de lá que ele vai tirar e vai dar tempo dele recuperar essa caída das ações. Sim. Isso a gente viu muito na época da pandemia, porque na época da pandemia, vamos pegar 1 ou 2 anos antes, a gente começou a ver a ascensão das pessoas na internet falando de investimentos. Sim. Foi 1 ou 2 anos antes da pandemia, e aí começou todo mundo querer investir em ações e fundos imobiliários. Só que ninguém pensava na reserva de emergência. E alguns deles só que citavam isso, porque outros ainda citam algumas literaturas que elas estão dizendo que a nossa reserva de emergência também tem que ter um pouquinho do arrojado e do moderado. Isso é de pessoa para pessoa. Eu prefiro as literaturas que dizem que o que é reserva de emergência e fluxo de caixa é conservador. Sim. Liquidez, rentabilidade baixa, liquidez alta. É justamente para segurança, Exatamente. Então, tem literaturas que falam. Então, é bom tomar cuidado em quem você está escutando. Se apoiando. Eu falo que você tem que ler uma gama de literaturas para você saber exatamente da onde você vai tirar o que é importante para você dentro do seu perfil de investidor. Sim. Então, e aí, na pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas perderam o único dinheiro que tinham. Porque estava em ações. Foi logo na sexta-feira de carnaval, quando a gente voltou, deu aquele break na bolsa. E aí muita gente perdeu tudo o que tinha. E o que aconteceu? Quem tinha o fluxo de caixa ou quem tinha um dinheiro pôde investir no que estava baixo e recuperou depois. Pessoas que tiveram perda nessa fase, se conseguiram se manter lá ainda, houve uma recuperação ou ainda é cedo para falar? Houve uma recuperação. Que assim, se vamos pegar um exemplo aí, a Petrobras, que é a que eu mais acompanho. Sim. Ela estava sendo vendida na semana antes ao carnaval por R$30 a ação. E então, estavam vendendo um lote novo. Então, várias pessoas compraram a R$30. Ela chegou a R$9 num dia na bolsa. E estabilizou a 12. Só que todo mundo sabe que é uma empresa boa. Estava num governo, era promissora, é uma empresa boa. E aí, o que aconteceu? Ela voltou. Ela atingiu os 29, 30. Teve um dia que ela bateu 32 e baixou. Só que agora ela também tá... E aí a Bolsa num contexto geral, né? A gente tá num episódio que a Bolsa, ela chegou a perder num dia aí 526 bilhões de valor de mercado de todas as empresas que estão lá dentro. Mas é uma coisa que, se você acredita na empresa, se você vê potencial na empresa, não tem por que você se desesperar. E essa é outra característica do moderado. Sim. Ele não se desespera, ele não vai perder o foco. Do moderado agressivo. É moderado, agressivo, exatamente. Sim. Eles não vão perder esse foco. Por quê? Porque no longo prazo, ele sabe que ele vai recuperar, porque ele acredita naquela empresa. E aí é que está a diferença entre você ter conhecimento ou não. Porque se você tem conhecimento, você faz... que existem análises matemáticas para você avaliar toda uma ação de uma empresa. Ah, é? Tem uma análise que é o preço sobre o lucro, que você vê em quanto tempo você recupera. Tem vários determinantes, pontinhos que você pode calcular para você saber. Você não precisa saber isso. Se você quiser se aprofundar, é óbvio que é interessante.
Mas se você analisa bem a ação e você conhece a empresa, você não se desespera. Essa é a característica do arrojado, ele tem esse conhecimento. Ele sabe onde ele está aplicando, ele não vai aplicar numa empresa. Como também tem investidores que investem em fundos de investimento de small caps, que é aquelas empresas pequenas, mas eles já analisaram, são empresas de tecnologia, são empresas... Então, tem toda uma análise. Tem um quê de previsão aí Exatamente, também. porque se você é arrojado e você vai chegar para uma pessoa, você vai ter que confiar no que ela está te falando. E eu acho que essa parte é ruim, você confiar em alguém que está te falando alguma coisa. Sim. E aí também a gente tem que ver porque existem interesses, né? Exatamente. É um jogo de interesses também, jogo né? de interesses. Às vezes eles estão te oferecendo alguma coisa que eles precisam vender para bater uma meta ou não. Isso tem que ser analisado. Sim. Então, o conhecimento te tira dessa zona. Você sabe o que você quer. Aí eu vou investir em petróleo e vou investir, por exemplo, em empresas de avião. Por quê? Porque elas são... Você está diversificando tua carteira. Quando o petróleo sobe, geralmente as empresas de aviação caem. Quando as de aviação, o petróleo cai, então quer dizer, você está sempre com a sua carteira um pouco balanceada, dando só um exemplo. Isso é uma coisa muito importante quando você vai montar, por exemplo, uma carteira de arrojado ou agressivo. Você tem que diversificar. Sim. E quais são os investimentos mais procurados por esse perfil, Flávia? Dá para estabelecer alguns, assim? Para apontar alguns? Sim, a gente tem as ações, que aí a ação em si, ela é a menor fração que você tem de uma empresa. Então, quando você está comprando uma ação, você está sendo sócio daquela empresa. Então, você está acreditando na empresa. A primeira coisa que você tem que fazer é acreditar na empresa. Sim. Então, aí você tem que estudar essa empresa que você está investindo e tem que pensar nisso como um longo prazo. E pensar que o risco maior que você tem em todos os investimentos arrojados é o risco de mercado. E o que é o risco de mercado? É guerra, é política, é tudo que está acontecendo no mundo. Tudo isso vai influenciar nas empresas que você está investindo. Outro tipo de investimento são os fundos imobiliários, que ele veio aí numa ascensão grande. O que são os fundos imobiliários? É uma maneira de você ter um aluguel, por exemplo, sem ter o imóvel. Então, cada carteira, cada tipo, cada índice que você tem lá de fundos imobiliários, ele investe em alguma coisa. A gente tem o setor que a gente fala dos escritórios, né? Que são prédios que locam para empresas, que são escritórios. Tem a parte de logística, que são os centros de administração, de distribuição e administração. Tem uns que investem em papéis mesmo e tem os de shopping, que são donos dos shoppings, e você compra uma pequena fração e aí você vira dono daquele shopping também. Ele é muito interessante, só que ele tem uma volatilidade grande tanto quanto com as ações no mercado, porque você vai comprar ele em bolsa, ele vai ter a subida e a descida da bolsa. Inclusive, igualzinho. Caiu bastante. Caiu bastante. Porque eu comecei a ter para aprender, eu comprei um pouquinho para aprender, sabe, Flávia? Porque sim, eu nem mas é isso pelo que meu tem perfil, que fazer. Pelo meu perfil, eu sou conservadora também, não é indicado. Mas aí para aprender a gente vai entendendo as regras. E a gente consegue acompanhar esse movimento todo. E aí eu sempre penso, né? Imagina quem tem muita grana nisso agora. Sim. Como tá se sentindo? Tanto quando tá bom quanto quando cai, né? Exatamente. E esse tipo de fundo de investimento, você compra a cota dele, ele tá lá na bolsa, então ele tá valorizando e desvalorizando. Mas uma coisa boa é que sempre, todo mês vai pingar na tua conta que a gente chama de dividendos. Sim. Por quê? Porque 95% de tudo que dá lucro desses fundos, eles têm que repassar para quem é proprietário. Então, todo mês pinga um dinheirinho e você começa a ter um aluguel sem ter o imóvel. Entendi. Então, é para aquela pessoa que fala, eu não quero ter meu dinheiro imobilizado num imóvel para ter um aluguel. Eu vou receber um aluguel todo dia e meu dinheiro tá ali, se eu precisar eu resgato. Muito bom. Tá? E assim, esses dois você vai comprar sempre na B3... Sim. E vai seguir a volatilidade do mercado. A gente tem também os fundos multimercado. Esses fundos, eles se diferenciam da maioria deles, porque a gente tem lá, né, fundo de renda fixa, fundo cambial, fundo de dívida no exterior. Todos eles têm um limite para você investir. Por exemplo, o fundo cambial. Até 80% do fundo tem que estar em títulos de alguma dívida vinculada ao dólar ou ao euro ou qualquer moeda. Qualquer moeda. Então, ele tem essa limitação. Os fundos multimercados, eles não têm limitação de nada. Então, o administrador, ele pode pegar ativos
de qualquer coisa e deixar muito agregado em um só ou não tá. Ele não tem regras. Ele pode combinar como ele quiser. Exatamente, ele não vai ter uma regra para poder... até aqui você tem que aplicar num pouquinho de renda fixa. Não tem isso. Então, tem diversos tipos de fundo de investimento multimercado. É um pacote, é como se fosse um pacote. Exatamente. Quando você olha a carteira de um fundo, falou multimercado, ele vai ter características conservadoras, moderadas e arrojadas. Só que aí, se você olhar dentro dos papéis, você vai ver que é diferente. Por exemplo, num conservador, pode um conservador? Pode. Porque você pode colocar ali créditos privados, derivativos, dentro de coisas conservadoras. Para hedge, você pode colocar. No moderado também. No arrojado, ele também não vai ter limite. Sinal que se ele quiser aplicar 90% em ações, ele vai poder. Ele não tem essa limitação. Então, é sempre bom analisar. O outro investimento que a gente chama de ETF, que é o Exchange Traded Fund. Eu estava procurando aqui, porque eu tenho visto as pessoas falarem, né? Explica pra gente. O ETF, você aplica em índices da Bolsa. Então, ele é um bom começo para quem quer começar. Aí, já tenho minha reserva de emergência e quero começar a investir em investimentos arrojados. Então, assim, você não precisa comprar... a Petrobras, ou todas as ações que tem na Bovespa e montar uma carteira. Você vai lá e compra um índice da Bovespa. Um BOV. Tem vários tipos de BOV. Você vai lá e compra. Ele vai seguir exatamente. Ele vai seguir o benchmarking dele. Subiu, desceu. Índice é o que, digamos, é o ritmo daquela exatamente, aplicação. Porque todo dia não sai o Ibovespa? Sim. O índice da Ibovespa? Caiu menos 2%. O seu índice vai cair menos 2%. Sim. Subiu 5%. Então, são vários índices, Flávia? São vários índices. Você tem eles vinculados a diversas coisas. A pequenas empresas, que a gente chama de small caps, tem o vinculado também aos índices de CDI, tem muitos dele. Todos são negociados na Bovespa. Certo. E também você vai comprar via corretora, via um trader aí que possa estar negociando. Mas ele é um bom começo, porque ele é um índice. Então, você não precisa administrar as minhas ações da Petrobras, as minhas ações da Vale, as minhas ações para ter uma carteira igualzinho. Você administrar. Não, você compra o índice da Ibovespa. Você compra o índice da IBRX, por exemplo. Aí, vou comprar um índice lá das empresas americanas. Ele vai tentar seguir e é assim que você vai fazer. Então, é mais fácil para você começar. Mas ele também é uma novidade no mercado brasileiro. Ele está aqui há pouco tempo. Agora que ele deu uma explosãozinha aí, que as pessoas começaram a chamar mais ele de ETF. Inclusive para você conhecer o ritmo exatamente. De subida e descida daquele índice, né? Exatamente. Você começa a aprender. Fluxo, né? Exatamente. Se você não sabe qual a melhor empresa para você comprar, você sabe que o que a gente tem como padrão no Brasil para mercado de ações? É a Ibovespa. É a B3, na verdade, né? Tô falando errado. É a B3, hoje é a B3. Porque era a Ibovespa, a Bolsa de Mercados e Futuros, e tinha a CETIP, elas se uniram e agora é a B3. Você só tem a B3. Mas o índice chama Ibovespa. Aí, é esse o índice que você tem. Você quer investir nisso, quer investir 100% nisso, é bom. O ETF, ele serve para isso. Você vai investir 100% na Ibovespa sem ter que comprar um pouquinho de ação. Por quê? Porque o Ibovespa, ele é formado por todas as empresas, né? E é por o percentual de cada uma delas de peso dentro desse índice depende do número de negociações que tem no dia. Então, ele não é um percentual. Vai ser 25% dessa, vai ser 30%. Não. Tem uma imprevisibilidade aí. Conforme as maiores negociações, por isso que às vezes a Petrobras, ela influencia mais do que qualquer outra, porque ela é uma empresa muito negociada na Bolsa. Então, ela tem um peso maior dentro do Ibovespa. Certo. Isso é difícil acompanhar para uma pessoa que não entende. Então, se ela comprar um índice do Ibovespa, ela vai ter a mesma performance que o Ibovespa. Você falou algo, eu vou sair um pouquinho só do assunto, mas eu acho curioso. Ainda existe a ideia que a gente fazia uns tempos atrás, de quem trabalhava ou investia,
aquelas pessoas em frente a telões, malucas, vendo, sobe, desce, e aquela gritaria no telefone, aquela loucura. Isso aí é coisa do passado. Bem coisa do passado. Hoje em dia é tudo pelo computador, cada um pessoa no teu cantinho, casa, na sua casa, comprando e vendendo. Pelo menos você não é levada pela loucura coletiva ali, porque quando você fala em home broker, meu banco tem um home broker, minha corretora tem um home broker, é por lá que você faz a compra e a venda. Você nem precisa, às vezes, conversar com o seu corretor. Você simplesmente fala, eu quero comprar um ETF do Ibov. Vou entrar lá, procuro, olho, compro. Sim, e também não precisa ficar grudada na tela, porque isso acho que faz até mal pra pessoa, não, Flávia? Aquele que trabalha com isso, até acredito que sim. Sim, mas faz mal até pra quem trabalha. Porque se você... Eu falo que hoje eu trabalho muito pouco com ações e eu tenho a mania de olhar o mercado financeiro umas 3, 4 vezes por dia. Aí fica aquela... Sim, angústia, de escutar o jornal, de olhar o que pode acontecer ou não, de fazer cenários. Isso é essencial, né? Mas isso aí vai deixando você um pouco limite, né, tensa. Flávia? Principalmente quando você tem muita política envolvida num país, você vai vendo um monte de coisa acontecer. A imprevisibilidade, ela é nítida, né? Você não tem o que falar pro cliente. Porque uma hora tá de um jeito, uma hora tá de outro, uma hora tá de um jeito, uma hora começa a ir, depois volta. Inclusive, a capacidade de sustentar isso emocionalmente é uma das características do investidor agressivo, Exatamente. né? Eles conseguem manter isso, né? Porque eles assumem o risco que a gente estava falando, né? Eles têm um percentual muito maior em renda variável, foco no longo prazo, que a gente também focou aqui, correm riscos calculados. Então, eles conseguem, como eles souberam aonde eles estão investindo, mesmo que tenha uma queda, por exemplo, esse tipo de pessoa que estava na pandemia, que foi o nosso maior marco de caída de bolsa, que caiu as ações que eles estavam, eles tinham certeza que essas empresas eram empresas de qualidade, eles fizeram análises, eles calcularam, eles estavam tranquilos, por quê? Porque eles não iam precisar desse dinheiro agora. No longo prazo, eles iam recuperar. Sim. Isso é ter o perfil arrojado. Porque eu, pessoalmente, se eu sou a pessoa que busca oportunidades. Eu sou muito mais conservadora que qualquer outra coisa. Mas se eu tiver oportunidade, eu vou comprar. Eu vou investir porque eu acredito na empresa. Sim. Só que eu não vou ficar muito tempo com ela. Então, eu vou pegar numa baixa dessa, igual eu peguei também na pandemia. Compro e logo eu coloco. Exatamente, eu sempre coloco uma meta, porque as pessoas às vezes elas vão ficando cada vez mais gananciosas por ganhar. Eu ganhei agora, então eu quero ganhar mais, Eu não, eu estipulo. Eu comprei por 12, eu vou esperar chegar nos 25. Chegou nos 25, eu vou vender. Porque daí tem gente que fala, não, chegou nos 25, eu vou esperar os 30. Chega a 30. Eu vou esperar chegar nos 35, quando você vê, você já tem 9 de novo. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Eu pondero até onde eu acho que eu posso ir e ali eu vou tirar. Porque eu não tenho um perfil arrojado. O meu perfil, se você for ver nas análises, ele dá moderado, mas meus investimentos são conservadores. Entendi. É uma conservadora surfando num mar moderado. Exatamente. Eu uso o meu fluxo de caixa para poder ganhar um pouquinho mais. Sim. Mas em épocas muito voláteis, eu prefiro estar com o pé no chão. Sim. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E o outro também, ele manter sempre a calma, né? Porque o cara assiste aquele negócio caindo, e pra ele, tanto faz. Eu não preciso desse dinheiro. E eu acho que assim, aí que tá a diferença, é quando as pessoas veem esses influencers na internet. E isso me preocupa um pouco. Eu acho que ele veio por um lado. Eu acho que tudo na internet é assim, né? Sim. Ele veio de um lado para ajudar muito as pessoas começarem a pensar em dinheiro, em guardar dinheiro, em ter a renda passiva, que eu falo, né? Que lá na frente fazer o dinheiro trabalhar para você. Sim. O fundo de investimento imobiliário, ele é uma renda passiva. Sim. O seu dinheiro tá ali e você tá ganhando dinheiro com ele, ele caindo na tua conta como um aluguel. Só que eles ensinaram muito isso e as pessoas acabaram esquecendo do que também tem que ter. Da parte que você tem que ter o pé no chão, que você já não pode começar. Porque eu conheço muita gente que já começou colocando dinheiro em ações. E sem entender, por que você escolheu essa ação? Porque tal pessoa me disse ali na internet, numa live, que essa ação era boa.
Que perigo, não? Exatamente. É uma coisa que, para mim, assim, eu acompanhei todos esses influencers. E muitos deles eu fiz curso, eu fui presencialmente, eu conheço muitos deles. Mas eu acho que a partir do momento que cada um deles saiu para fazer propaganda de alguma coisa, para mim ali já saiu alguma coisa fora do trilho. Entendi. A credibilidade dá uma balançada, exatamente, né? Porque ali você vai sempre dizer o que é melhor para você. E eu sou extremamente contra isso. É uma responsabilidade imensa. Eu sou o tipo de pessoa que sempre peço, traz o que você tem, vamos analisar e eu vou te mostrar. Você tem simuladores que você pode mostrar se a pessoa tá ganhando lá ou não tá, sendo honesto. E eu acho que aí é que você ganha o cliente, sendo honesto. Eu não preciso falar para ele, não, você vai investir numa coisa melhor, porque aqui... E depois acaba toda a sua credibilidade, porque eu acho que nesse setor, o que vale é a credibilidade da pessoa, da instituição e tudo mais. Com certeza, eu estava pensando nisso. A credibilidade, por exemplo, da Cicobi Copilivre. Exatamente. É uma relação totalmente diferente, né? Já parte de ser uma cooperativa de crédito, já parte de ser seu banco, né? De você estar ali com toda uma rede de apoio para você fazer um investimento e ter essa orientação, né, Flávia? E dentro de uma cooperativa, você tem que pensar que todo mundo que está ali é dono. Todo mundo que está ali tem um pedacinho do Cicobi Copilivre. Como é que eu, funcionária, vou falar uma coisa totalmente inadequada para um cooperado, que é dono? Com certeza. Eu não posso fazer isso, mas eu acho que isso é uma coisa que tinha que ser prática de mercado. Apesar de toda a legislação que a gente tem em cima, e tem muito, e ela vem aumentando muito dentro dessas certificações, a gente, é uma coisa que você, assim, a partir do momento que o influencer, ele tem um patrocínio de um banco e ele fala de um produto, para mim as coisas já ficam... Porque aí eu vou atrás, vejo o produto e aí eu já até paro de seguir a pessoa. Porque pra mim já não... E tem pessoas que elas continuam martelando naquele influencer. Não, porque ele é bom. Tudo bem, eu também achei um dia que ele era bom. Eu também fiz curso. Mas eu acho que cada um tem que... não é o curso do influencer. É procurar também um curso de uma instituição isenta. Para você aprender como você vai alocar suas coisas. E aí você consegue julgar essas pessoas na internet. Sim, se é bom ou não. Você que elas falaram e que elas abriram os olhos de muita gente, isso a gente não pode negar. Sim. A internet, ela fez as pessoas mudarem. Eu trabalho há 26 anos no mercado financeiro. Eu sei exatamente o que era e o que está hoje. Mas muita gente perdeu dinheiro com esse tipo de coisa. Isso faz parte do amadurecimento mesmo, né? A gente está amadurecendo e está aprendendo muita gente através de perda, né? Exatamente. Então, a gente espera mesmo que a população amadureça. Já não se fala só em poupança, isso é um grande passo. Já é um grande passo. Né? E aí, muita gente entrando nessa maré agressiva aí. Aí tem diferença, Flávia, do investidor profissional e do investidor qualificado? A gente tem esse assunto também que abordar, né? Porque esses dois investidores, eles existem, é uma característica, né, no Brasil, investidor profissional e investidor qualificado. Esses dois são as únicas pessoas que, quando elas são atestadas por esses nomes, elas não precisam do API para investir. Tá. Elas podem investir no que elas quiserem. Elas têm até fundos específicos para elas. O investidor qualificado, ele é um investidor que ele tem até R$1 milhão aplicado em dinheiro, não em patrimônio, em dinheiro. E ele tem que atestar, não é ou. Ele tem 1 milhão e ele tem que atestar por escrito que ele é um investidor qualificado. Com isso, ele está pegando a bronca para si. Se ele pegar e perder dinheiro, não é responsabilidade de ninguém que está cuidando do dinheiro dele. Fui ele que escolheu. Ele é um investidor qualificado. Certo. Tem diversas formas, tem que ter essas duas formas. Também tem algumas pessoas que têm certificação e elas são aprovadas pela CVM, elas também têm esse direito. Você pode, com o seu próprio dinheiro. Então, quer dizer, se eu fosse hoje uma consultora de investimento para cuidar do teu dinheiro, eu, sendo um investidor qualificado, eu não poderia fazer isso com o teu dinheiro, só com o meu dinheiro. Entendi. É a minha responsabilidade. Com o seu dinheiro, eu teria que ver o teu API. Se você fosse um investidor qualificado, beleza. Sim. Mas se você não fosse, eu teria que seguir o API aí. Entendi. Agora, o investidor profissional, ele tem que ter 10 milhões
de reais aplicado e também atestar por escrito. Geralmente, elas são instituições de banco, empresas de capitalização, seguradoras, mas também para o próprio dinheiro do CNPJ. Eles não podem fazer isso para os clientes, porque os clientes ele tem que seguir o API. Então, que é também aí todo o investidor profissional, ele é um investidor qualificado. E essas duas pessoas, elas podem investir sem fazer o API deles. Porque ele tem atestado, ele tem esse nome de investidor qualificado, ele pode escolher o que ele quiser fazer com o dinheiro dele. É uma carta branca. São só essas duas pessoas que podem fazer investimentos em tudo sem ter o API. O API. E a partir do momento que você tem o API, ele é extremamente importante. Por exemplo, uma pessoa com um perfil conservador, você não pode oferecer para ela nada que tenha perfil moderado e arrojado. Se ela por si quiser aplicar, ela vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Certo. Para depois, se der chabu, não sobra para ninguém. Exatamente. Responsabilidade da pessoa. Exatamente. Muito bom, Flávia. E aí, então, quais as vantagens de se adotar uma abordagem agressiva? Podemos dizer algo assim nesse sentido? Aí concluindo, né, a grande vantagem de você ter uma abordagem arrojada significa que você já tem um dinheirinho ali para te manter, você já tem uma posição que você não vai ficar preocupada, você já tem a visão de longo prazo, um coração bom para poder sentir a volatilidade e se manter calmo. Sim. E aí, no longo prazo, vamos dizer que a gente não tem nenhum... Eu sempre falo, né? Contra números não há argumentos. Tudo que tem matemática, que você consegue provar matematicamente... Não tem o que contradizer. Porque o número 1 mais 1 é 2. Não vem dizer que 1 mais 2 é 5. Então... Sempre vai dar certo, Flávia, se você souber esperar? Sempre. Se você pegar na história, sempre dá certo se você fizer boas escolhas. Ah, tá. Tá? Sim. Então, aí é você saber analisar, é o que eu sempre falo, você tem que saber analisar o que você está fazendo, você tem que confiar nas suas escolhas, você tem que ter uma diversificada. Enquanto uma está subindo, a outra está descendo, a outra está descendo, a outra está subindo, porque você sempre vai ganhar na média. Se você pegar historicamente, as pessoas que investem em ações, elas conseguem duplicar, triplicar, quadruplicar o patrimônio delas em dinheiro. Por quê? Porque a gente tem juros compostos, é juros em cima de juros. Mas para isso você precisa de paciência, você precisa de estudo, você precisa saber aonde alocar. Sim. Então, no longo prazo, é isso que acontece com quem é arrojado. Ele sempre vai ganhar mais do que quem é conservador. Principalmente quando você tem épocas de taxa baixa de juros. Quando a gente estava com 2% de taxa Selic, o nosso CDI estava 1,90. Então, é muito pouco perto do que você estava dando a inflação. Então, quer dizer, seu dinheiro está desvalorizando. Então, uma pessoa tem que pensar nesse tipo de cenário, ela tem que pensar. E é por isso, por exemplo, que os americanos, eles já têm isso, né? Lá a taxa agora não está muito, né? Eles estão pensando até que vai chegar até 7% juros lá nos Estados Unidos, coisa que eles nunca tiveram. Nunca tiveram, né? Mas na média eles sempre tiveram em 1,5% de taxa de juros. Então, quer dizer, eles conseguiam aplicar, lógico que eles aplicavam nos títulos lá americanos, que são os nossos aqui que seguem os títulos públicos federais, que é o Tesouro Direto, LTN, LFT. Tem isso lá também. Tem, lá se chama T-Bond, T-Note, T-Bill e TIPS. São 4 tipos. Eles também aplicam, porque se você for ver, esses são os títulos mais seguros do mundo, os americanos. Mas eles têm muito mais facilidade para entrar no mercado acionário, mesmo porque lá eles têm milhares de oferta, bolsas, né? Eles têm bolsas, a Nasdaq, que é da tecnologia, tem a Standard & Poor's, então não é uma, a gente aqui só tem uma bolsa, lá eles têm vários tipos de bolsa com inúmeras vertentes cada uma delas, então, mas eles têm mais facilidade, eu acho também por isso que eles têm esse mercado de bolsa um pouco maior que o da gente. É possível a gente investir nesse mercado americano também? Sim, você acho que consegue. A gente poderia fazer um programa para orientar sobre isso também, sim, né, Flávia? Podemos fazer, temos sim, a gente tem como investir fora do país. Tá certo, Flávia. Tá bom? Excelente, mais uma vez. Nossa, conversa muito, muito boa. A gente iria aí, ó. Vai falando, durante né? muito tempo para aprender, é sempre tão bom aprender. Obrigada, então, mais uma vez. Imagina, obrigada a vocês
pelo convite aí, pela companhia. Haja coração, né? Haja Que tudo dê coração. certo para todo mundo. Nem fale. Né? Até a próxima, gente. Até. Tchau.